Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do meigo Nazareno possa aqui estar nesta ambiência tão especial e tão querida. Queria inicialmente agradecer ao honroso convite que me foi feito por esta instituição na pessoa da nossa querida Lívia, que carinhosamente fez o convite para que nós pudéssemos de alguma forma dividir algumas reflexões a respeito deste templo que está por ser construído nos refólhos da nossa própria alma. E desde tempos muito recuados, imemoriais, nos primeiros cidadãos da terra, aqueles na tentativa de encontrarem um local que fosse sagrado nas suas parcas concepções do divino, verificando os fenômenos da natureza como se fossem manifestações de forças que, sem terem se dado conta, chamavam de Deus na sua linguagem muito particular. As cerimônias, as oferendas, os sacrifícios, até de pessoas vivas eram feitas, como se este Senhor do Universo, sem entenderem muito bem quem ele seria, estaria tão necessitado destes sacrifícios materiais e das coisas que um dia irão, sem dúvida, se desintegrarem e fazerem parte do pó do mundo. Mas o processo socioantropológico da humanidade vai ganhando as suas forças e, como somos reencarnacionistas, sabemos que múltiplas vidas iremos alcançar na tentativa de desenvolvimento das duas asas, a intelecto e a moral. E aproximadamente 10 séculos antes da era cristã, sob o reinado do rei Salomão, vamos encontrar o templo do rei Salomão, que encontrava-se bem nas partes que hoje são chamadas de Israel, em Jerusalém, uma fortificação magnífica de proporções inauditas, mesmo para os tempos atuais. Mas era um templo de pedra. E aquele povo monoteísta, acreditando em uma divindade, em um Deus único, distante das concepções do resto da humanidade, onde a concepção era politeísta, poli de pluralidade, tel de Deus, nestas concepções que havíamos mencionado nos primeiros escaninhos, nos primeiros passos da humanidade, esta nação, a nação hebraica, vai render os seus cultos ao mesmo Deus, mas numa concepção monoteísta, nessas fortificações de pedra. Mas, como havíamos dito, é uma fortificação de pedra, sujeita às intempéries do mundo e às intempéries da ignomínia humana, da loucura dos homens. E foi no ano 587 aproximadamente que nós vamos ver um dos reis babilônicos, Nabucodonosor, quando, na grande invasão, destrói de forma peremptória aquele mesmo templo de uma forma tão terrível. 2, 3 anos se passaram sob o jugo babilônico e, depois de um tempo, passaram-se 500 anos aproximadamente, 19 anos antes da era cristã, um rei que não era judeu, Herodes, numa tentativa de agradar aquele povo hebreu, ordena que fosse feita a reconstituição deste mesmo templo de pedra que havia sido destruído e também posto, levantando algumas pedras, mas agora modernizado e ampliado as suas bases, para que desta forma pudesse angariar a simpatia
daqueles que estavam sob o seu jugo. Do ano 19 a.C. até aproximadamente o ano 27 depois da era cristã, vamos ver este mesmo templo de pedra erguido e de forma majestosa. Até porque, na falta de ferramentas morais e muitas vezes psicológicas, vamos encontrar este mesmo povo, o povo hebreu, sem dúvida monoteísta e com grandes cabedais necessários para que a mensagem cristã ali pudesse ser disseminada. O mesmo templo estaria sujeito às questões das intempéries e, como havíamos dito, da loucura do homem, da loucura dos homens. Vem Jesus, este que dividiu a história da nossa vida e que é a razão de aqui estarmos, nesta casa espírita. E ele, numa das falas mais belas, no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, ali no capítulo 24, nos primeiros versículos, talvez do 1 a 2, talvez do 1 a 3, a gente vai encontrar Jesus conversando com alguns discípulos que, saindo daquela mesma fortificação, espantados, estupefatos com a grandeza daquela construção de pedra, falam: mestre, veja que imponência, que obra fantástica da arquitetura humana. E Jesus traz uma frase que eles pouco entenderam. Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra. Mais tarde, vamos encontrar na obra Há 2000 anos, se não me escapa a memória, no capítulo 8, quando vai falar da destruição do templo, o imperador Vespasiano ordena ao seu filho Titus para que, sendo aconselhado por Públio Lentulus, encontrasse as informações necessárias para que a grande invasão e nas batalhas e nas revoltas que ali se manifestavam entre os judeus e o Império Romano, todo o templo foi destruído, ano 70 depois de Cristo, restando apenas o Muro das Lamentações, que muitos de nós conhecem, seja pelo Google ou seja pessoalmente, mostrando que há necessidade de construir um templo que seja simplesmente indestrutível, apesar da loucura do homem e das intempéries do mundo e das coisas materiais. No livro Boa Nova, como muitos de nós sabem de memória, no capítulo 3, Jesus vai argumentar com um dos sacerdotes que ali estava, Haná, quando ele indaga este sacerdote o que aquele Galileu fazia observando aquele templo, e ele nos fala coisas que muitos de vocês sabem de memória. O que procuras aqui, Galileu? Procuro a implantação de um reino, o reino divino. Lógico que Haná não entendeu que Jesus estava mencionando a respeito de algo que seria construído nos refolhos da nossa alma, que ficariam conosco independente das condições adversas do mundo lá fora e que nos trariam a paz que o mundo não consegue dar. E encontrando no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 33, a bela fala que Jesus traz: em verdade vos digo, no mundo tereis aflições. É verdade, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nos faz o convite constantemente para que a gente possa vencer este mundo em erupção, que talvez sejam as destruições que nós mesmos empreendemos dentro da nossa própria alma, deflagrando muitas vezes os processos distantes da harmonia e deflagrando situações que vão, sem dúvida, comprometermos-nos em várias vidas seguintes. E as doenças de toda a ordem, física e moral, acabam nos colocando em situações muito complexas. Vêm e os anos passam. Jesus não é entendido, é crucificado. E na cruz,
pede ao Pai que sejamos perdoados porque ainda imaturos não sabíamos e ainda não sabemos o que fazer. Mas a divindade tem planos que nos escapam, a capacidade de compreensão. E aqueles que ali estavam, dando-se conta da mensagem imortal do Mestre, seguem espalhando as suas notícias, replicando algumas passagens, compilando alguns textos nas diversas línguas, como hoje fazemos nas traduções de alguns textos que a doutrina espírita nos apresenta. E estas mensagens vararam o Império Romano e as circunvizinhanças da região mediterrânea, até alcançando ao norte da Europa e um pouco abaixo, bem ao norte também da África. Mas o Império Romano tinha as suas questões e os seus desejos de supremacia. Mas foi no século III, no começo, que nasce, melhor dizendo, que volta à Terra um dos imperadores, filho de Constâncio. Constâncio, que já era admirador e preconizador de um Deus único, sem saber exatamente como isto se dava, mas já afastando-se das questões do politeísmo, das questões do paganismo, tem um filho de nome Constantino. E ele nasce no ano 272, depois de Cristo, assume o Império Romano nas guerras que se deflagravam entre o norte, entre o Oriente e o Ocidente. E em um dos sonhos, em uma mensagem que vamos encontrar na obra Espiritismo e Cristianismo, escrita por Leon Denis, em um dos capítulos, nós vamos perceber que ele, marchando à frente das tropas, porque na tentativa de unificar o Império Romano do Oriente e do Ocidente, ele deflagra e tenta as batalhas contra dois imperadores neste triunvirato, Licínio e Magêncio. E ele, caminhando à frente das tropas, preparando-se para algumas batalhas, tem uma visão descrita na obra Espiritismo e Cristianismo por Leon Denis. Esta visão era uma cruz muito grande que os outros pretorianos e os outros generais que ali estavam também perceberam aquele fenômeno. E ele fica impressionado e parece que algo estava escrito mais tarde num sonho que ratificava a visão compartilhada por muitos outros de uma cruz flamejante e escrita em latim, in hoc signo vinces, sob este signo, símbolo, vencerás. Mas o nosso Constantino ainda era beligerante. Ele interpreta de acordo com a sua ótica. Então manda esculpir em todas as flâmulas, em todos os escudos, em todas as bandeiras, uma cruz. E fala, vamos guerrear sobre o símbolo da cruz. Ele não entendeu a mensagem do Cristo. Sobre este símbolo do cristianismo, na obediência aos postulados do Evangelho, angariaria a simpatia dos povos dispersos e teria uma nova possibilidade de união imediata, como diz Bezerra, unificação paulatina. Desta forma, ele ganha a batalha, olha que interessante, e passa a não mais perseguir aos cristãos no século IV, início do século IV, e decretando sobre o Edito de Milão que não mais seriam perseguidos aqueles cristãos que, ora, no passado eram ofertados às feras nas arenas e eram postes vivos no comando de Nero. Tudo isso passa a ganhar uma diferença muito grande. E todas essas falas nós vamos ver em um dos historiadores, Eusébio de Cesareia. E vamos encontrar essas informações na obra de Leon Denis. Eusébio de Cesareia, que faz de uma certa forma uma biografia de Constantino. Era uma espécie de elogio. Ele tinha alguns interesses políticos, então tinha um contexto historiográfico, mas muito elogio. Hoje, muito discutido no mundo atual pelos historiadores, pois a personalidade de Constantino não era bem aquilo. Ele desencarna. Quem vem depois? Teodósio.
E no ano 390, no Édito de Tessalônica, Concílio de Tessalônica, melhor dizendo, decreta-se a fé cristã como a religião oficial do Império Romano. E dá-se o nome de igreja, ou seja, eclesia, em grego, igreja apostólica, ou seja, pelos apóstolos, católica romana, católica universal romana, porque pertencia ao Império Romano. Então nós vamos vendo que nestas situações, mesmo aquela fé cristã adotada pelos imperadores e sendo chancelada no Concílio de Tessalônica por Teodósio, também não entenderam muito bem, pois as práticas pagãs de um Império Romano do passado passaram também a serem adotadas. E nós vimos aquela grande misturada, trazendo uma eclesia, uma igreja, que deveria ter a sua estrutura horizontal, mas agora com uma estrutura vertical, onde haveria alguém que daria as regras, as ordens e teria o contato direto com o divino, bem distanciado do que Jesus havia nos proposto. Os séculos se passaram e vamos perceber as inúmeras guerras em nome de Jesus. Quando isso? Quanta batalha, quanto sangue! As cruzadas que foram estabelecidas, nas situações mais ignóbeis que nós podemos imaginar. E muitos que aqui estamos, talvez sejamos o resultado destes cruzados que lá atrás, em nome de Jesus, decepavam as cabeças, extirpavam as tripas com as coisas mais terríveis, adotando de forma literal a fala de Jesus: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E não perceberam que esta espada não era para lutar contra o próximo. Esta espada simbólica que deveria ser simbolizando a luta interna para que nós nos vencêssemos dos rebeldes, dos dépotas, dos réprobos do passado, neste processo constante de aprimoramento, de reforma íntima, de mansuetude. Bem-aventurados aqueles que já são mansos, pois herdarão uma terra diferenciada. Não a terra que nós sonhamos com carro novo, casa nova e morando em Orlando. Dinheiro no banco à vontade. Uma terra pacificada no templo do nosso próprio coração. Apesar de tudo lá fora, eu aqui, nós aqui, temos a força necessária para jamais nos distanciarmos desta mensagem, deste homem. Mas como havíamos falado, a divindade tem planos e não desiste de nós, embora nós desistamos muitas vezes de um irmão que está dentro da nossa própria casa. Jesus não desiste de nenhum de nós e convoca um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos mais queridos, para que possa mergulhar nas paisagens do coração da Itália, na Úmbria, e filho de Pia Berlemont e Pietro Bernardoni vai nascer o nosso querido, inicialmente com o nome de Giovanni de Pietro de Bernardoni. Giovanni, João. Olha o João Evangelista aí voltando, trazendo mais uma vez a tentativa do alto de mostrar que a igreja que ali estava estabelecida estava muito distante do templo do coração que Jesus havia pregoado nas primeiras pregações, no capítulo 3 do livro Boa Nova. Vem o nosso Giovanni, a sua mãe, Pia Berlemont, chama a sua serviçal, amiga querida, Jarla, as duas, porque o pai, Pietro de Bernardoni, estava fazendo seus comércios com a França. Muitos clientes ele tinha na França. E a nossa Pia de Berlemont, chamando Jarla, vamos para um estábulo. Tenho a impressão de que um anjo está por vir.
E Jarla, não entendendo a emoção e a vibração que transbordavam das duas, falavam: mas por que, senhora? Porque quero, de alguma forma, fazer uma imitação daquele que foi o nosso Salvador. E o nosso menino, ou a nossa menina, eles não sabiam, vai nascer neste estábulo junto com os animais. E ali nasce o nosso Giovanni de Pietro de Bernardone. Ele levanta, Jarla faz o parto, amarra o cordão umbilical, a mãe chora, exultante, e Jarla levantando aquela criança como se oferecesse ao céu: quem é, senhora? Quem é, senhora? E a nossa querida mãezinha do nosso Giovanni fala: não sei, mas não consigo parar de chorar. É um anjo que volta, enviado de Jesus. O resto da história nós conhecemos. Aquele menino ganha a expressão. Rapidamente é cambiado o seu nome de Giovanni por Francesco, porque o pai queria fazer uma média com a França, porque era um grande comerciante e os seus clientes prioritários eram franceses. E aí muda o nome de Giovanni, uma inspiração da mãe, pensando no nosso João Evangelista, pois era a reencarnação dele, e o pai, mais forte naquela época, vai se chamar Francesco, o francesinho. E vamos perceber toda a história deste homem, que fez sem dúvida uma grande diferença, abandonando tudo num determinado momento e convidando a todos para a simplicidade. Vai até o Papa Inocêncio III, que fica boquiaberto com a audácia daquele homem, mas ao mesmo tempo se espanta pela grandeza da sua fala, que enuncia algumas passagens dos evangelhos, trazendo por que o ouro, por que nem toda a nobreza, nem toda a beleza de Abraão conseguiria vestir-se como o lírio do campo, e parafraseando as questões dos evangelhos, vai de uma certa forma nocauteando, entre aspas, todos aqueles que estavam, e o Papa Inocêncio manda chamá-lo e fala: o que queres, meu filho? Quero viver como Jesus vivia. Quero ser simples, quero ser manso. Apenas isso, nada mais. Será que não podemos? Nós poucos que aqui estamos, alguns que ali se encontravam, será que não podemos ter esse tipo de vida, pois em nossa própria cidade eles nos escorraçam? Não queremos briga, não somos de guerra, nunca fomos. Embora no primeiro momento meu pai havia me colocado nas batalhas contra o Spoleto, contra as cidades vizinhas, mas eu, sem dúvida, não tenho a menor vocação para isso. Um diálogo belo, simples, mas com uma vibração tão especial. E o Papa Inocêncio se rende e ali decreta a ordem dos frades menores. E as instituições franciscanas começaram a multiplicar-se. Mas ele desencarna. E também muitos de nós não entendemos. Alguns de nós estávamos lá. Nos apaixonamos pela mensagem de Francesco. Convivemos com ele por algum tempo. Abandonamos a nossa vida, de alguma forma, muitos de nós. Mas ele, quando desencarna, como não tínhamos ainda a luz necessária e o templo bem estabelecido no coração, nos desviamos nas questões mundanas e nas situações mais equivocadas ao longo dos séculos por vindouros. Os séculos se passaram na pequena cidade francesa, Domremy, bem no coração da França. Uma almazinha ali mergulha novamente, a nossa querida Joana d'Arc. Seria a reencarnação de um outro espírito que também arrependido volta às paragens da terra para que pudesse de alguma forma executar o plano da divindade, unindo o território francês que se encontrava 100 anos em guerra com a Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos. E aquela menina,
aquela menina consegue arregimentar os exércitos, convence ao rei de que as batalhas deveriam ser empreendidas não pela espada, mas o homem é muito beligerante. E a unidade do território francês, graças a Joana d'Arc, foi conseguida e não sabíamos se a visão é feita simplesmente de forma pontual de que Jesus estaria preparando o terreno para que 400 anos depois um dos seus mais célebres apóstolos, como é trazido por Humberto de Campos, mergulharia no solo francês com uma unidade. Em 1803, o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Porque se a França estivesse completamente dissociada, sem a estrutura latina necessária para que todo este processo de divulgação do Consolador prometido fosse feito, nós aqui não estaríamos. Veja que a providência divina trabalha e programa a largo tempo. A gente aqui quer resolver as coisas semana passada, não é nem semana que vem. Queremos resolver todos os problemas para ontem. Mas a providência divina conta com o livre-arbítrio, conta com as decisões equivocadas, conta com todas as situações que podem ocorrer neste mosaico de possibilidades onde o espírito imaturo, ainda psicologicamente falando, não consegue se entender consigo mesmo, quanto mais com o próximo. Vem este processo todo de arregimentação. 1769. Quem vem à baila? Vem o nosso Napoleão Bonaparte, que nasce na Córcega, aquela pequena ilhazinha. Não sabiam exatamente se a ilha pertencia à Itália ou à França. Era uma grande confusão. Tudo é uma grande confusão na humanidade ainda. E aí o nosso corso vem com uma missão que deveria ser de arregimentar o povo francês, assim como havia preparado ao longo dos séculos a nossa querida Joana d'Arc. Mas ele, no último dia, vamos ver na obra, eu me esqueci o nome, eu acho que é Contos e Apólogos, 31 de dezembro de 1799, e o título é Kardec e Napoleão, ou Napoleão e Kardec. A Lívia, se tiverem dúvida, mais tarde falar com a Lívia. Ela vai dar o parágrafo, a linha, todos os detalhes. E nesse desdobramento do sono, Napoleão é levado às regiões mais altas, com uma corte de espíritos medianos e outros muito elevados. Na descrição de Humberto de Campos, uma grande escada se faz, e essa escada se descerra até o alto, e lá de cima ouve-se uma voz direcionada a Napoleão, que se ajoelha devido à vibração tão poderosa. Acreditamos que tenha sido Cristo. Entrego-te o meu mais dileto apóstolo. E desce a escadaria aquele que iria reencarnar como Hippolyte Léon Denisard Rivail. E conversando com Napoleão, dando algumas instruções, pois ele assumindo o Império Francês, conduzindo os detalhes, deveria disseminar, propagar uma união, propagar os ideais de liberdade, de fraternidade, de unidade numa França que havia sofrido as intempéries da Revolução Francesa. E esta mesma França deveria ser o polo multiplicador do enciclopedismo, do iluminismo, para que Allan Kardec mais tarde pudesse, neste substrato de conhecimento, de possibilidades tecnológicas e de cultura, disseminar aquilo que nos traz Jesus de novo, de volta, o Consolador prometido. Jesus não desiste de nenhum de nós e nos fala que há um altar íntimo, belo, poderoso, que está por ser construído dentro de cada um de nós. E no dia 18 de abril de 1857, nós vamos ver aquela pequena carruagem entrando ali na rua, em frente à Galeria d'Orléans, em frente à
Livraria Donty, entregando 1.200 volumes. Uma capa meio acinzentada. Aquilo que seria o amanhecer de uma nova época, de uma nova era, na tentativa constante que a divindade e Jesus Cristo têm de nos, mais uma vez, gritar aos ouvidos do coração: acordem, é verdade, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vos convido a vencerem este mundo íntimo, estabelecendo dentro de cada um de vós a verdadeira pátria, a verdadeira estrutura evangélica que irá nos consolidar como verdadeiros cristãos, espíritas cristãos. Essa casa é um templo de pedra. É verdade, tem alvenaria, tem o tijolo, mas ela tem uma nova proposta, como todas as casas espíritas sérias que se preocupam em disseminar esta doutrina que nos fala de amor, que nos fala de unidade, que nos fala de união. Se vamos talvez rememorar uma das figuras mais belas do movimento espírita brasileiro, quem sabe nós poderíamos fazer uma viagem ao passado, no ano de 1851, quando um jovenzinho sai de Riacho do Sangue, alguns dias de barco, vai parar no Rio de Janeiro, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Se não era espírita, mas ele tinha a intenção de ajudar o próximo. E vai matricular-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Chega um pouco atrasado e precisava entrar, os portões estariam abertos até às 4 horas. Mas por razões que nós desconhecemos, o transporte se desfaz, se desvia e ele perde um grande tempo. E aí chega, tenta abrir a porta e a porta está fechada. E para e pensa: meu Deus, perdi a chance. Será que seriam estes os planos para mim, da minha vida? Ele senta-se ali no banquinho, bem em frente àquela faculdade no Rio de Janeiro, ali perto da Urca, o bairro da Urca, quem é carioca. E ele fica... já um monte de gente fez assim com a cabeça, olha só, você está invadida ali, Lívia. E ele senta ali em frente àquele banquinho e começa a pensar. Num primeiro momento, imagina, talvez eu entre numa igreja, mas os templos de pedra não lhe chamavam muita atenção, embora ele professasse, de alguma forma, por respeito aos pais, a fé católica. Mas ele tinha os seus questionamentos, os seus desejos, os seus pensamentos, pensava num Deus soberano, acreditava no Cristo de Deus, sem dúvida, mas ainda não conseguia se encaixar com algumas questões dogmáticas. E ele pensa por um momento: vou até uma igreja, fazer uma prece, talvez pedir algum tipo de informação que venha do mundo espiritual. E uma lágrima corre. Mas um pouco distante estava ali uma menininha lourinha, brincando com a sua moça, a moça que tomava conta dela. E ele olha imediatamente, a menina olha imediatamente para ele, os dois se cruzam os olhares e ela corre, igual aquela menininha que está ali. Ela, de repente, é a reencarnação de Dona Francisca, daquela menininha. É uma brincadeira, gente, não vamos levar como verdade. Mas a menininha corre para o nosso querido Adolfo e corre e segura na mãozinha dele e fala: o que você está chorando? E ele pensando, antes de ver a menina, vou ficar aqui e fazer a prece, porque há um templo divino dentro do meu coração. E ela segura na mãozinha dele. Por que você está chorando? Não, eu estou pensando, um pouco reflexivo. Eu perdi a oportunidade de me matricular na escola, na faculdade. Então, não sei agora o que fazer. A menina vai, pega ele pela mão. Venha comigo. Ele não entende, a menina tinha 8, 9 anos mais ou menos. Ele segura, levanta ele, e ele não entende, vai meio que seguindo aquela menininha e vai por uma parede lateral, por um corredor fora, pela lateral do prédio, e ela fala: não, eu não posso passar daqui. A entrada é pelo portão da frente, venha comigo. Ela entra numa porta lateral, abre a porta, segue no corredor, e ali estava diretor. Ele fala: não, aqui eu não posso entrar. Venha comigo. Ela, de uma forma muito rápida, abre a porta. Está um senhor ali,
sentado à mesa, o senhor Jobim Cruz, se não estou enganado. Eu era pequenininho, não me lembro daquela época. O senhor Jobim Cruz, que era o presidente, o fundador da universidade e o fundador da escola de medicina. Ele fundou em 1832. E ela vai falar, papai, este senhor se chama Adolfo, veio do Ceará. Você sabe onde é o Ceará? Você sabe onde é Riacho do Sangue? E o pai fez assim, sei. Agora explique a sua situação. Aí o pai falou assim, é verdade que você perdeu a chance de se matricular porque chegou tarde e os portões estavam fechados? E ele, todo envergonhado, falou, sim, é verdade. Eu perdi por poucos minutos. Estou muito encabulado de aqui estar, não sabia que era sua filha. E ele vai e fala, você tem uma advogada muito poderosa. Dê-me os seus documentos, vou matriculá-lo e amanhã venha à universidade e brilhe. Construa no seu coração o que deseja para a humanidade. Foram as palavras do Dr. Jobim Cruz. Isto faz parte da biografia de Bezerra de Menezes, mostrando que quando cada um de nós tem uma missão grande ou pequena, seja tomar conta de um cão, seja executar uma pequena tarefa de colocar a aguinha no copo da casa espírita, seja dar um bom dia nesta instituição abençoada, seja ela qual for, quando o alto deseja e estamos em verdadeira consonância com a nossa consciência tranquila, o mundo do espiritual desce, nos abraça e nos encaminha para as situações mais benéficas. Eu, antes de vir para cá, vou confidenciar a vocês uma história. Eu estava sem ideia. Como é que eu vou direcionar este tema? Como é que eu vou falar? Qual a história? A gente fica muito, porque é uma responsabilidade a gente estar aqui. Muita responsabilidade. E eu fico com medo, preocupado de cometer algum erro, e já cometi muitos erros gramaticais. Perdoe-me os professores e as professoras de português, mas é uma responsabilidade muito grande. E no dia anterior eu estava conversando com um amigo. Ele que é uma espécie de handyman. Ele é peruano-americano, está aqui há 500 anos, muito tempo. Ele é baixinho, bem interessante, muito inteligente. Mas quando eu o conheci, estávamos olhando, eu tenho uma palmeira na minha casa, no backyard da casa, e o pessoal estava podando as coisas e alguma coisa estava caindo em cima do telhado. Ele foi ali, o contratado, para fazer esses detalhes todos. E estávamos nós dois de braços cruzados, olhando para a palmeira, assim. Um par de ás de paus ali, né? Olhando as duas cartas. De repente ele olha para mim e fala, Senhor Marcelo, vou fazer uma palestra bilíngue. Quero te hacer uma pergunta. Quero te fazer uma pergunta. Tu crês em espíritos? Aí eu falei, você tem um tempinho? Senta aqui. E começamos a conversar. Aquilo entrava de uma forma tão fácil, como ele já sabia de tudo que eu estava falando. E ele não questionava. Ele fala, meu Deus, onde eu posso conseguir mais informações a respeito disso? Porque eu tenho isso no meu coração. Mas sempre encontrei as dificuldades. Ele diz que, muitas vezes, na casa dele, alguns que pertencem a outras doutrinas, que batem a porta, domingo, 5:30 da manhã, vocês já conhecem isso, querendo falar das questões evangélicas, batem a porta. E ele fala, por favor, entrem. Vocês já tomaram café? Eles pedem para entrar, Marcelo, mas rezam para sair, porque eu faço tanta pergunta. E agora eu tenho as respostas. E eu disse, eu vou falar, Dante Benites. Eu vou falar numa casa espírita muito querida, para uma irmã muito querida, para um público muito querido. Vou falar de um templo do coração. Mas eu estou sem ideia.
Queria falar de alguma coisa, de um Deus belo e bonito, que pudesse consolar a todos, que não fosse simplesmente aqui uma exibição de conhecimento, de datas decoradas, que isso qualquer um pode fazer. Me deu uma ideia. Ele sentou comigo e ele falou: vou lhe dar uma ideia. E eu vou repetir exatamente o que ele pediu que eu falasse. Então, Dante, me dê uma definição de Deus. E ele falou: vou lhe dar uma definição de Deus. Não a que está na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é a mais completa. Causa primeira, o que é Deus? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Esta é irretocável, senhor Marcelo. Mas vou dar a minha definição de homem pequeno, simplório, humilde. Deus é tão pequeno. Ele falou em espanhol. Eu vou falar em espanhol e depois traduzo para o inglês. A Lívia me permitiu. Para o português. Deus é tão pequeno, que cabe dentro de um coração de um niño. Pero da misma forma, é tão grande que os cielos não conseguem abraçá-lo e los devolvem a nós para que podamos adorá-lo em espírito e verdade. E eu fiquei assim, meu Deus, quem está aqui? E ele falou. Todos entenderam? Não precisa de subtítulo. Eu fiquei impressionado e a lágrima correu porque percebi que talvez ali alguma inspiração estava chegando, algum amigo que sabia da minha talvez ansiedade, vou estar com a Lívia, vou estar com Peace and Knowledge, vou trazer alguma coisa que fale deste templo, o que eu poderia falar? E ele me fale isso para eles. E ele já está sabedor das questões da doutrina espírita, mas não cobre. Dai de graça o que de graça receberás, mas se por acaso cobrar, 10% é meu. Na brincadeira que ele fez. Ele é muito brincalhão, muito jocoso, muito inteligente e lê os livros de forma ávida da doutrina espírita. Percebemos, então, que há tanta gente espalhada por aí, que basta, talvez, uma pequena palavra, um pequeno livro, como aconteceu com Bezerra de Menezes, quando Joaquim Travassos, o primeiro tradutor das obras espíritas para o português, oferta a Bezerra de Menezes um exemplar do Livro dos Espíritos. E ele não coloca o nome do Joaquim Travassos, que era um amigo dele. Coloca num bilhetinho anônimo, intitulado do seu amigo Fortúnio. Fortúnio. E entrega o livro. Bezerra abre aquele livro e na sua viagem do centro da cidade até a Tijuca, onde ele morava, de bonde, uma hora e pouco, ele ia lendo aquelas páginas e percebia uma doutrina libertadora que nos faz, dia a dia, soerguer a cada um de nós desta situação ainda tão complexa que nos encontramos. Na obra Fonte Viva, no capítulo 93, nós vamos encontrar Francisco Cândido Xavier, que nos traz a seguinte informação. E eu trouxe aqui para que eu não me esquecesse, não falhasse na leitura. Ele traz altar íntimo. Primeiro traz uma passagem que Paulo envia à comunidade dos Hebreus, capítulo 13, versículo 10. E nesse pequeno trecho, Paulo escreve a esta comunidade: temos um altar, curtinho, e o nosso Emmanuel traz a explicação para esta pequena passagem. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques da iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o momento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, segue Emmanuel, toda movimentação nesse sentido é respeitável,
ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Veja como a divindade tem uma misericórdia de acréscimo e nos olha ainda as parcas possibilidades de entendermos a necessidade de construção de um templo dentro dos nossos corações. Todavia, segue Emmanuel, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu junto à Samaritana que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade dentro de cada um de nós. Ainda há necessidade, sem dúvida, dos templos de pedra, necessários para que aqui pudéssemos nos aglomerar, para que pudéssemos compartilhar de algumas reflexões, estudarmos o Evangelho elucidado pela doutrina dos Espíritos, para que de alguma forma possamos encontrar as respostas às dores, às angústias, aos obstáculos que batem à porta de todos nós, de toda a gente, porque há lições poderosas por detrás de tudo isso. Por isso o Espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Fazendo uma leitura rápida, isso perde o sentido. E a gente fala, meu Deus, se esses são os eleitos do Pai, ele manda a dor, imagina para quem ele não gosta. Então a gente percebe que já temos a capacidade de testemunhar, apesar das dificuldades, de que Jesus é o mestre das nossas vidas. E se ele sofreu o que sofreu, sem ter a necessidade de sofrer, imagine nós. Na obra Reportagens de Além-Túmulo, no capítulo 5, o nosso Humberto de Campos vai falar a respeito de um personagem chamado Emiliano Jardim. Emiliano Jardim talvez seja um pouco de todos nós. Emiliano Jardim, afeito às questões materialistas, às suas teses muito personalistas, tinha um gênio muito forte. Mas as provas da vida não deixam escapar a ninguém. E um dos seus filhos queridos havia desencarnado. Ele cai em profunda tristeza. Mas foi um padre muito querido e bondoso que forneceu-lhe um livro, um livrinho com algumas mensagens de elucidação, de conforto, de consolo. E ele, maravilhado com aquelas mensagens, passa a abraçar a fé católica, frequentando a igreja, participando dos cultos, das suas lições, mas no íntimo, não tinha Jesus ainda dentro do seu coração. E da mesma forma que professava a fé católica com os lábios, o templo do amor ainda não estava sedimentado. E ele guerreava com todos os outros que não tinham fé diferente da dele, protestantes, espíritas e outras religiões todas. Ele era um guerreiro do passado, como os cruzados. Mas as situações foram chegando a momentos muito acerbos e ele muda com os conflitos, com as batalhas, muda de doutrina e vai agora abraçar a doutrina protestante. E aí, da mesma forma, começa e empreende as guerras contra os católicos e contra os espíritas. Mas, como diz o nosso Humberto de Campos, todo aquele que não consegue introjetar o Cristo divino dentro do seu coração e fica só na superficialidade, não vai nunca conseguir encontrar a paz. E vai pular de doutrina para doutrina, tentando achar a solução dos seus problemas, que estão, na verdade, dentro de cada um de nós. Sai do protestantismo, abraça a fé espírita, fica maravilhado porque a doutrina dos espíritos passa a esclarecer uma série de situações. Ele, muito lógico, muito racional, muito combatente, começa a perceber, acreditava em comunicabilidade entre os dois planos da vida, acreditava na mediunidade, em todos os postulados que o Espiritismo nos traz.
mas adotou as mensagens que vinham, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, como elogios ao seu temperamento ainda muito radical, massacrando a todos que não pensavam como ele. E aí nós vamos percebendo porque chega o momento dos testemunhos. A sua mãe havia desencarnado numa situação muito complexa. Ele era muito apegado à mãe. Mais tarde, a sua esposa, num processo de degeneração mental, numa doença muito complexa também, 3 anos depois, desencarna. Mais tarde, os 2 filhos que restavam começaram a jogar impropérios, injustiças descabidas contra ele. E ele, não mais acreditando no espiritismo, porque as mensagens que vinham não satisfaziam o seu conteúdo egóico e uma necessidade com necessidade de se ajustar com o seu íntimo ainda muito beligerante, ele se afasta do espiritismo completamente. E os amigos também vão se afastando. Foi num desses momentos que Humberto de Campos vai nos falar que ele é visto caminhando pelas ruas, chorando, com lágrimas. Todos se afastaram dele. Ele era intragável. Mas o pensamento começou a entrar na cabeça dele. Não há solução para mim. Eu vou me matar. E planejou tudo. Vou até a praia, me jogo na água, eu não sei nadar, e daqui a pouco eu estou morto. Caminhando pela praia, já com todo o plano escrevinhado na sua mente, ele escuta uma voz como há muito tempo não havia escutado. E na crônica de Humberto de Campos, o diálogo sai mais ou menos assim. Emiliano, há quanto tempo eu buscava te encontrar, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me dentro de ti mesmo. Dá-me a tua dor, reclina a cabeça cansada sobre meu coração. Muitas vezes o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre, Emiliano, quase sempre, é necessário que as pessoas percam tudo a fim de me acharem dentro do templo do teu coração, do seu próprio coração. Tem um santuário em cada coração da terra, mas o homem enche esse templo divino de detritos ou levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. Nessas circunstâncias, em vão me procuram, Emiliano. Emiliano ficou impressionado. As lágrimas lavaram o seu rosto, pois parecia que ele já havia escutado estas palavras em longos séculos passados. Era uma experiência muito louca, pois as palavras não vinham assim articuladas como eu estou aqui falando para vocês. Era como se fosse um diálogo íntimo, interno. Segue a voz. Volta ao esforço diário e não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos tempos. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Não analises sem amar. Lembra-te de quando criticares ao teu irmão, será a mim, ao Cristo que tu vais estar criticando, porque a minha obra na terra não está terminada. Aí eu falei, ai meu Deus, dá o bem pelo mal, perdoa sempre, volta ao teu esforço. Em qualquer posto de trabalho honesto, poderás ouvir a minha voz, desde que procure-as no templo do teu coração. Esta é a grande jornada que cada um de nós está tentando fazer. Porque cada um de nós aqui tem as suas situações próprias, únicas. E essas situações, sem dúvida, vão se apresentar para que nós, de alguma forma, possamos dar vazão a tudo que aprendemos nesta casa, na vida, na literatura espírita vasta de informações. Este manual de voo que já possuímos, necessário para que nos momentos de aflição
a gente possa perceber como Emiliano, não mais nas soluções imediatistas das desgraças que levam a mais desgraças, pois a vida continua. E perceber que nestas tentativas constantes, Deus é por nós. A onisciência divina que nos programou a todos para uma beleza e para uma grandeza que nos escapa, nos proporciona desde o começo os mecanismos hábeis e necessários para que aos poucos esta autoiluminação se faça presente e, como nosso querido Dante Benítez, este Deus tão pequeno que cabe no coração de uma criança, mas tão maior que não consegue caber no céu, possa ser compreendido como Jesus o compreende até os dias de hoje. Nós podemos fazer o que o Cristo fez e continua fazendo e muito mais está por vir. Sejamos aqueles que vençamos a nós mesmos e não ao próximo. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.